Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E a partir de agora, minha gente, a gente faz uma conexão direta com o extremo norte do nosso país. A gente vai para Roraima, especificamente para o território indígena Yanomami, para entender qual que é a situação da população lá depois de quase 4 anos do governo federal tentando combater esse cenário de malária, insegurança alimentar e tantas outras ameaças deixadas pelo legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para entender melhor qual é a situação, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem ver é Dário Copenau Yanomami, ele que é vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami e também filho da grande liderança espiritual Davi Copenaua. Desde já, Dário, que alegria falar com o senhor. Obrigado pela disponibilidade, viu? Eu também estou feliz para falar com você. Eu estou aqui à disposição para esclarecer e falar e outras demandas novas, né? Atividade e continuar nesse processo de decreto, de emergência e um problema, território, todos terras indígenas, né? Eu estou aqui. Obrigado. Para você também. Maravilha. Dário, vamos começar logo então com esses números que o governo federal apresentou agora recentemente, na semana passada, mostrando uma redução de 80% nos óbitos em relação à malária. Esse é um número extremamente positivo, mas outros bons números também foram apresentados na redução de óbitos de desnutrição, uma queda significativa de 53%. O número de crianças menores de 5 anos com peso adequado aumentou de 45% para 53%, então um panorama muito positivo, mas agora é importante ouvi-lo, ouvir você como liderança desse território, se esses números condizem com a realidade, se realmente a gente pode dizer que a situação de calamidade passou e o que hoje a gente tem é uma administração desse problema, mas já com uma perspectiva melhor. É isso mesmo, Dário? Bom, eu acho que como eu sou Yanomami, né? E conhece a realidade, cada comunidade, quase são 480 aldeias, comunidade. Então a gente está olhando esse problema, principalmente a gente fala surto de malária na terra indígena Yanomami como um todo, né? Então, com de 4 anos, decreto de emergência e governo federal apoiando para eliminar as doenças na terra indígena Yanomami, desnutrição que você falou, malária e outros problemas que nós estamos afetando a população Yanomami, vida da população Yanomami. Então, como na Terra Yanomami existe 9 associações que representam nas suas bases políticas internas e externas, então isso a gente acompanha os problemas que na Terra Yanomami. Bom, o governo federal ele fez a gente pressionou quando esses dados, né, que ele oficializou no governo federal fala sobre essa redução de malária, 80% e outras porcentagens, né? Então, isso ele fala nas redes sociais. Mas como Yanomami, olhar na base, nas comunidades, isso realidade não bate esses porcentagens. E hoje, na terra Yanomami como todo, é um malário muito, muito forte ainda. E você já conhece muito bem aonde tem cicatriz, aonde atividades garimpo ilegal, invasores, eles furaram a nossa terra. Então, cada vez mais a malária está aumentando. E também malária mata pessoas. Malária tem cura. E mês passado, como região do Chitei, eu nunca vi assim na minha vida, né, durante 33 anos da terra Yanomami homologado e registrado, e não tinha conhecimento isso. Morreu nosso parente, 17 anos com malária. Nunca vi na minha vida isso. Malária tem tratamento. Malária para curar existe os remédios. Mas como agora eu vi, mês passado, nosso parente morreu com malária de 17 anos. Então existe ainda nesses locais. E malária não reduziu, a malária continua e na terra Yanomami como um todo. Quando o governo federal fala,
redução de 80%, e quando você olha nas bases, tem malária ainda. Então eu não sei esses dados, o que está acontecendo, o que é os dados da CESAI, Distrito Yanomami, e ele transmite para o governo federal para falar sobre isso. Mas eu, como Yanomami, tenho muita malária ainda, e malária não acabou, cada vez mais a malária espalhado na terra Yanomami como um todo. Então isso eu vejo como visão, vida real, mas eu não falo os dados. Eu estou falando o que que eu vejo, o que que eu olhar com meus parentes estão doentes, estão com malária. Então, também, realmente, outras comunidades, outras localidades reduziram bastante nesse desnutrição, porque a garimpo acabou e garimpo diminuiu, mas garimpeiro continua na terra Yanomami, mas agora continua doença forte como malária, diarreia e algumas tuberculose, câncer. Então continua isso e mais hoje na terra Yanomami, malária é muito forte ainda. Nossa, Dário, que preocupante esse cenário. A gente fica muito triste, consternado com essas suas declarações. De longe, a gente vê uma perspectiva de melhora, mas é fundamental te escutar para entender que o cenário não é tão positivo assim. Então, só para fazer um apanhado para a gente ver se realmente compreendeu tudo que o senhor está nos trazendo. Há um saldo positivo no que diz respeito ao combate à desnutrição. Hoje, a gente tem, então, principalmente crianças, mas a população de forma geral tendo uma alimentação regular, com os alimentos, espero que típicos, naturais da população Yanomami, isso porque o garimpo, de certa forma, teve uma reduzida. Ainda existem atividades ilegais, mas não nos mesmos patamares, o que não significa um combate à malária, que ela segue, pelo que eu estou entendendo, mais ou menos nos mesmos patamares da gestão Bolsonaro. É mais ou menos isso que a gente tem? Bom, então o governo passado, né, não tinha segurança, porque não tinha segurança absolutamente de nada, porque não tinha remédio, não tinha equipe e não tinha nada. Então era garimpo na terra Yanomami. Muitos aviões, muitos helicópteros. Então, governo passado, governo Bolsonaro, nossa, e não tinha segurança, não tinha proteção, nossos parentes, qualquer espalhado a crianças, jovens, moças e os adultos morria por cantos, na atividade garimpo ilegal, na atividade de estupras e nas atividades cachaça, na atividade conflito de arma de fogo. Então é uma situação muito intenso. Mas agora os parentes, os Yanomami, terra Yanomami, está recuperando e respirando, começando fazendo seus atividades, construir as casas, construir as roças e recuperando, mas continua essa cicatrize, malária, cicatrize, o rio poluídas e os rios são contaminados por mercúrio, então esse continua, mas agora e os nossos parentes estão trabalhando e plantando seus alimentos como macaxeira, como banana, como daioba, como cana. Então isso a vida está recuperando uns poucos, porque diminuiu bastante garimpo ilegal, mas outras regiões garimpo continua escondido e subindo e descendo e trabalhando à noite, então continua. Então isso hoje como cenário tá melhorando quando eu, como Dário, recebo ou recibo as denúncias, outros locais, garimpeiro continua. Então, isso a gente está trabalhando nesse cenário que a gente está anteriormente, o cenário era muito tenso, muito reclamações diretos, 24 horas por dia a gente recebia esse denúncias. Hoje diminuiu bastante esse denúncia, a atividade invasores estão entrando na terra Yanomami e hoje a gente está recebendo muitas mortes de malária, de coqueluche, né, que chegou agora, né, e coqueluche está espalhando outras comunidades, afetando, então isso é uma segurança muito fraco ainda, então isso a gente quer a terra Yanomami, as pessoas, as lideranças, as crianças têm que ser mais urgente e fascinado por vacina de coqueluche, então isso a gente continua lutando isso aqui.
Dário, então só para realmente colocar os pingos nos is e entender exatamente qual que é o cenário, eu vou fazer uma pergunta agora um pouco de perspectiva, que eu acho que ela vai conseguir fazer um bom apanhado de tudo que o senhor está nos trazendo. A gente está no ano de eleição, mais uma vez ano eleitoral, que vai decidir o futuro presidente do país. A opinião da população Yanomami e principalmente das lideranças, das pessoas que articulam essa mobilização popular que existe dentro do território. Então, por exemplo, o senhor, qual que é a opinião a respeito dessa eleição? Vocês vão, de alguma maneira, apoiar, tentar fortalecer a candidatura de reeleição do presidente Lula, ou não existe clima para esse tipo de apoio no momento? Bom, companheiro, e eu particularmente estou muito preocupado porque as autoridades vão concentrar nas eleições, seus colegas, seus parentes estão se correndo como reeleição, como candidatura. Então, eu particularmente estou muito preocupado porque nesse durante de eleição, os invasores vão voltar para a terra Yanomami. Uma outra problema vai acontecer isso. Então, eu particularmente, Dário, eu estou muito preocupado nisso, porque todos brasileiros vão ficar olhar nesse candidaturas e os candidatos enganando a população brasileira e mentindo. Olha, pode votar, eu sou uma pessoa boa, eu posso ajudar, segurança alimentar, melhoria de assistência, de saúde, educação, e muita promessa vai rolando isso, mas eu particularmente estou muito preocupado, outro lado, meu povo, né? Então, os autoridades vão ficar focando e o garimpeiro entrando na terra Yanomami cada vez mais adoecendo meus parentes, né? Então, isso é a minha preocupação. E, bom, esse aí sobre eleição não é minha cultura, né? Cultura da sociedade não indígena, sociedade global, sociedade europeia. Não é minha cultura. Isso é uma a cultura da cidade, cultura da outros países, né? Que saiu na Europa, que veio aqui no Brasil, recente contatos, né? Para a sociedade não indígena. Então, isso para nós não é muita importância para se preocupar na eleição, se preocupar para a candidatura. A gente não tem esse nosso cosmovisão, é um totalmente diferente. Mas como agora a gente está conhecendo esse sistema do governo, sistema da colonial, sistema de colonização, esse está entrando no nosso pensamento, a gente pode apoiar uma pessoa ou um reeleito presidente como espiritualmente, né? A força da natureza, a força do espiritual, a gente pode ajudar nesse pensamento, nessa estratégica, né? Então isso eu queria responder, né? A gente não tem muito no papel, na mão, para a gente pensar, porque é outra cultura, né? Então a gente respeita um outro, mas nosso pensamento podemos apoiar espiritualmente para ele ser eleito e outro também. E o inimigo está querendo se concorrer, então outro problema que nós somos enfrentar nesse problema forte, né? Mas agora, quem vai eleger como futuro presidente, né? É uma sociedade brasileira. Agora a sociedade brasileira tem que pensar quem é um presidente que coordena um país do mundo para melhorar a situação global no Brasil. Então isso a gente tem que pensar isso, né? E a gente já aconteceu muito, né? Presidente Bolsonaro, 700 pessoas matou. Então a gente tem que pensar isso. Nosso estrategicamente tem que pensar a pessoa que respeita a sociedade global, a sociedade brasileira, para não acontecer isso. Então, isso é a minha opinião pública, né? E que eu, como Yanomami, também pensasse e ajudou a população Yanomami e outras populações indígenas que demarcou as terras indígenas do Brasil. Então, a gente tem que pensar dessa forma de inteligência. Brasil tem que ser em paz, sem confusão.
Perfeito. Dário, vou aproveitar que o senhor falou um pouco sobre essa cosmovisão que causa esses impactos culturais entre a sociedade indígena Yanomami e a sociedade branca, enfim, europeizada de forma geral, né? Tão influenciada por essa cultura europeia, para trazer mais um assunto que eu gostaria de ouvir o senhor, que é a respeito desse programa de extensão para comunidade, para comunicadores Yanomami e Equiwana, que vai acontecer na Universidade Federal de Roraima. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que parceria é essa com a Universidade Federal, que vocês vão estar tentando levar um pouquinho do conhecimento que vocês têm em prol de formar mais pessoas capazes de se comunicar e conseguir fazer esse intermédio que o senhor é responsável, mas tenho certeza que precisa cada vez ampliar mais o espectro de pessoas que podem fazer esse diálogo entre a sociedade indígena e a sociedade branca de forma geral, ocidentalizada. Bom, esse é um instrumento extremamente importante, né? Como comunicação, jornalismo, isso é um ferramento, ele alerta sociedade nacional, sociedade global, porque é ferramenta muito, muito poderosa, né? Que alerta as pessoas quando acontece algum problema. Então, hoje, né, como no dia 31 vai acontecer, os comunicadores vão chegar aqui em Boa Vista, né? A Rutucará Associação Yanomami que capacitar os jovens dentro da Rutucara e fora também para fazer um trabalho da Rutucara e fazer um trabalho de divulgação o problema interna e externa. Então isso Rutucara se preocupa muito isso para a juventude. Eles têm que utilizar esse ferramenta de inteligência, em ferramenta para utilizar, fazer um tipo podcast, fazer entrevistas, mostrar trabalho do cara, problema tá acontecendo na terra Yanomami. Então isso é um papel importante e a gente quer formar os jovens e para fazer um trabalho como comunicação, como um trabalho de jornalismo, como um trabalho de comunicadores da sociedade não indígena. Então, isso para transmitir conhecimento para os juventudes indígenas, juventude Yanomami, isso é um papel fundamental para expandir que os Yanomami, que os jovens querem mostrar esses canais, espaços para mostrar para a sua sociedade, para mostrar seu conhecimento de aprendizagem, problema, cultura. Então, isso é um papel muito importante, e por isso eu estou na frente, né, para ensinar e depois os jovens voltarem na sua comunidade, eles podem transmitir conhecimento para seus jovens, seus colegas, seus amigos. Então, isso é muito importante para a gente formar os jovens. Por isso vai acontecerá dia 31 esse mês, final do ano, para jovens para estudar utilizar esse ferramenta de comunicação. Por isso, para mim, é um bom para utilizar um pouco esse papel de comunicação, né? Para avisar e mostrar a sua esse tecnologia que está chegando a terras indígenas, né? Então, essa tecnologia, outro lado, ele é muito negativo e outro lado, né, tecnologia, ele é muito positivo para denunciar, falar, criticar, mostrar a sua realidade. Então, isso é muito importante e por isso os comunicadores estão chegando nos próximos semana que vem. A gente fica muito ansioso com esse tipo de encontro. É fundamental que exista esse tipo de troca, que as universidades brasileiras consigam ter esse papel social, de conseguir realmente dialogar com a população que está realmente espalhada pelo nosso território, não apenas os estudantes que conseguiram entrar na universidade, porque é um público muito seleto. É fundamental que a universidade consiga quebrar essas barreiras e transmitir esse conhecimento para quem realmente está precisando se apropriar dessas ferramentas. A gente fica muito entusiasmado com essas parcerias. Dário, agora só para fechar, ainda tem um minutinho, e eu sei que a agenda do senhor está super corrida, mas ia ser muito importante te ouvir um pouquinho sobre um conceito que é fundamental para diversos povos indígenas de toda a América Latina, de todo esse território, que é o conceito do bem viver, que é um termo que a gente carrega com muito orgulho no nome do nosso programa já há bastante tempo. A gente já conversou com diversas lideranças, como o próprio Ayrton Krenak, sobre esse conceito, mas ia ser muito valoroso te ouvir sobre o que significa o bem viver na perspectiva Yanomami, na cosmovisão Yanomami. Então, como você falou anteriormente, né? Eu acho que a universidade ele tem que conhecer os povos da floresta,
estão entrando no espaço público, né? Eu acho que é muito importante nesse conhecimento de intercâmbio para dentro da universidade, tem que abrir as portas para qualquer seres humanos, não é para os brancos, não. Somos povo da floresta, os povos indígenas do Brasil e povo da cidade tem que abrir as portas para poder os juventudes entrar na universidade, isso é muito importante, parceria com a Rutucara, né? Bom, sobre bem viver, eu acho que esse é muito complexo, né? Mas sociedade, ele é muito doente, né? Sociedade da cidade é um cabeça muito poluição, cabeça muito é um tipo de cabeça o cabeça como fechado. Então isso eu acho que é muito difícil a gente falar publicamente, mas quando a gente fala as pessoas não acreditam povo, né, não acreditam quando a gente fala isso, né? Mas nossa cosmovisão, nosso povo da floresta, é extremamente diferente, interligação com a natureza, interligação no sistema da mãe natureza. Então isso é muito complexo, a gente pode explicar, né? Como você fala bem viver, então é um lugar sagrado, por exemplo. É um lugar sagrado. Aí não pode gritar, não pode colocar perfume, por exemplo, não pode colocar som, não gritar muito, não pode falar muito. Então, isso para mim significa o bem viver. Viver em paz, viver em harmonia, sem briga, sem confusão, sem briga de poder da terra indígena e terra da cidade e a cidade. Então, isso, para mim, bem viver, ele não tem perto dos problemas. Isso, cosmovisão e Yanomami fala isso. Muitas décadas, o nosso mãe criador, que se chama Omama, ele fez isso. Bem viver, viver harmonia, aonde você quer fazer suas atividades, aonde você quer pescaria, aonde você quer trabalhar, e sem confusão, sem confronto com a sociedade não indígenas. Ele não permitiu isso. Mas agora, hoje, não tem isso. O nosso Brasil foi invadido para o sistema colonial, o sistema da cidade. Então, hoje, a gente quer, no nosso Brasil, a gente quer nosso Brasil bem viver. Mas hoje não tem isso, companheiro. Hoje tem confuso de briga de poder, de roubalheiro, de destruição à floresta, desmatamento da Amazônia e mudança climática está com problema seríssimo, poluição, cidade não quer respeitar, a cidade está suja, os nossos rios estão contaminados por mercúrio, pessoa pública e a sociedade está querendo acabar nosso país, querendo destruir a nosso país. Então isso não tem bem viver. Se a gente entender esse ecossistema da mãe natureza, a gente tem que pensar e queremos não problema e não queremos e destruição da nossa mãe natureza. Então isso ele é interligado bem viver. E isso a gente quer, mas é muito complexo porque a gente está cercado dos estados. São 26 estados. Hoje não existe esse bem viver. Mas como povo Yanomami, a gente queremos não queremos problema nas terras indígenas, principalmente terra Yanomami. Então, isso eu queria explicar um pouco isso, né? Isso a sociedade global tem que entender bem viver. E Sem não dúvida. queremos problema, nem vocês da cidade e nem povo da floresta. Isso significa bem viver. Esse foi Dário Copenaua Yanomami, minha gente, vice-presidente da Ruducara Associação Yanomami, filho do líder espiritual do grande xamã Davi Copenaua. Dário, sempre um prazer imenso conversar com o senhor. Obrigado pela disponibilidade, por fortalecer essa comunicação muito importante e entender realmente o que está acontecendo no território. A gente mantém em contato nessa busca por alcançar esse bem viver que ele existe, ele é possível, a gente só precisa lutar por ele. Obrigado mais uma vez pelo contato, amigo. Igualmente, Lucas, grande abraço. Eu estou aqui à disposição para ensinar o Sociedade Nacional. Valeu aí.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.